Hoje a gente vai falar um pouco sobre o movimento uniformemente variado, carinhosamente chamado de MUV, que é a sigla das iniciais das palavras. Então, antes de a gente iniciar com o movimento uniformemente variado, nós vamos falar um pouquinho sobre a aceleração. E antes de falar de aceleração, nós precisamos relembrar sobre a velocidade. Então, a velocidade é o cálculo que relaciona o quê? Variação de espaço por variação de tempo. É um cálculo de proporcionalidade, ou seja, é o quociente entre variação de espaço e variação de tempo. A velocidade de um móvel normalmente é variável. Como assim? Então, eu parto que, teoricamente, eu parto de velocidade zero, quando eu devo percorrer determinada trajetória, e aí essa minha velocidade aumenta, mesmo que ela se estabilize em determinado período, mas eu saí do zero e aumenta, depois eu me estabilizei, e quando eu vou chegar a passar por um buraco, ou se eu vou passar por um quebra-mola, ou se eu estou chegando perto do meu destino, o que é que eu vou fazer? Reduzindo essa minha velocidade. Então, a velocidade, ela não é um valor só do meu início até o meu final, ela é variável, certo? E aí, o que que acontece? Portanto, eu sei que tem o quê? Uma variação de velocidade. E aí, essa variação de velocidade ocorre quando? Em determinado tempo. Então, quando eu tenho agora essa relação entre velocidade e tempo, quociente entre velocidade e tempo, eu chamo de aceleração. Então, retomando, velocidade é o quociente entre espaço e tempo. E a aceleração é o quociente entre velocidade e tempo. Sendo que a aceleração eu pego a variação da velocidade dividido pelo meu tempo, tá? Então, simples assim. Aqui a gente tem a fórmula só para fixar melhor. Então, a aceleração é a razão ou é o quociente entre a variação da velocidade e o intervalo de tempo decorrido. Lembrando que esse triângulo eu chamo de delta e o significado dele é esse, variação. Por exemplo, o maquinista de um trem aciona os freios da composição, reduzindo sua velocidade de 40 km por hora para 30 km por hora. Então, eu tenho aí o quê? Uma velocidade inicial, certo? E uma velocidade final. Então, ele reduziu de 40 km por hora para 30 km por hora. A variação de velocidade foi quanto? 40 menos 30, ou seja, foi 10 km por hora. E o tempo foi 1 minuto. Como a velocidade está em quilômetros por hora, então eu devo transformar o meu tempo de minutos para horas. Então, como é que eu transformo? 1 minuto corresponde a 1 sobre 60. Por quê? Porque a hora tem 60 minutos. E aí, fazendo essa continha, eu conservo 10, troco o sinal por multiplicação e inverto a segunda fração. Ao invés de ser 1 sobre 60, vai ficar 60 sobre 1. Então, 10 vezes 60 dá 600 quilômetros por hora ao quadrado. De onde saiu essa potência, esse expoente que está em horas? Porque, como o tempo está em horas e a velocidade é quilômetros por hora, agora eu tenho hora duas vezes, então é hora ao quadrado. A aceleração é quilômetros por hora ao quadrado, certo? Simplesinho. E o movimento uniformemente variado, o que é isso? Então, é o movimento em que a velocidade escalar é variável. É esse aí que a gente acabou de ver o exemplo do maquinista, esse que a gente comentou na tela anterior. Eu não parto de uma velocidade e sigo nela até a hora que eu freio. Até porque se eu estou freando, eu estou reduzindo, tá? Então, esse movimento em que a velocidade é variável e a aceleração é constante e não é nula. Ou seja, existe uma aceleração. E esse movimento ele pode ser acelerado e pode ser retardado, tá? Então, no momento que eu estou acelerando, que minha aceleração é maior que zero, minha aceleração é positiva, eu digo que eu tenho um movimento acelerado. E no momento que eu estou freando, como aí a segunda imagem, minha aceleração vai ser negativa, vai ser menor que zero, eu digo que é retardado. Se eu tiver em gráficos, também é bem simples de entender, ó.
eu posso ter aqui um movimento progressivo acelerado, quando, ó, o que é que vai acontecendo aí? A minha linha vai subindo, tá ali a velocidade inicial e a minha velocidade vai subindo. E no segundo gráfico eu posso ter um movimento progressivo retardado, quando a minha velocidade vai caindo, demonstrando que a minha aceleração está negativa, demonstrando que está reduzindo, que está sendo retardado. Então eu tenho aí dois exemplos para visualizarem, tá? E esse quadro aqui, ele faz um resumo bem simplesinho do que a gente acabou de comentar. O que é que eu posso ter? Velocidade pode ser positiva e pode ser negativa. Aceleração pode ser positiva e pode ser negativa. Se a velocidade é positiva, eu digo que o meu movimento é progressivo. Se a minha velocidade for negativa, eu digo que o meu movimento é retrógrado. E com aceleração, se minha aceleração for positiva, eu digo que ele é acelerado, desde que a velocidade também seja. Então, se eu tenho velocidade e aceleração positiva, o meu movimento é progressivo e acelerado. Já se a minha velocidade é positiva, mas a minha aceleração é negativa, eu digo que ele é progressivo, porém ele é retardado, porque eu tenho aí sinais contrários, a velocidade é positiva e a aceleração é negativa. Quando a velocidade for negativa, movimento retrógrado, tá? Se a velocidade negativa e a aceleração positiva, eu tenho sinais contrários, então ele é retrógrado, retardado. Se a minha velocidade for negativa e a minha aceleração também for negativa, eu tenho sinais iguais, então eu tenho um movimento retrógrado e acelerado. Então vamos ficar aí memorizando essas situações para a gente saber classificar esses movimentos, tá? E as funções horárias quando eu falo de movimento uniformemente variado? Eu vou ter aqui três situações. A equação horária da velocidade, que é a primeira. Ela permite saber a velocidade instantânea da partícula em determinado instante de tempo. Qual é a fórmula que eu vou utilizar? V igual a VO mais AT. V, velocidade, é igual a VO, velocidade inicial, mais aceleração multiplicado por tempo, certo? Velocidade inicial é a velocidade, o nome já diz, do início, e V é a velocidade final. A segunda equação horária é a equação horária da posição. Permite determinar a posição escalar de uma partícula em um intervalo de tempo. Ela é dada por x ou s de espaço, certo? Não tem problema, aí a incógnita, a letra desconhecida, é igual a xo ou SO, que é espaço inicial, mais VO, que é velocidade inicial, vezes t, que é tempo, mais 1 vezes a aceleração, vezes o tempo elevado ao quadrado, dividido por 2. Esse 2 aí é aqui embaixo da aceleração vezes o tempo, tá bom? E aí, o que é que eu tenho? XO, espaço inicial, VO, velocidade inicial. E a minha terceira função horária é a equação de Torricelli, que relaciona o deslocamento escalar com a variação da velocidade, onde temos o quê? Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes variação de espaço. Observem aqui que na equação de Torricelli eu não necessito do tempo. Então, como é que eu vou saber qual das funções horárias que eu vou usar em determinada questão? Isso vai depender dos dados que eu tenho naquela questão. Portanto, é muito importante que eu saiba interpretar o que está sendo pedido. Resumindo, a gente tem aqui as três funções horárias da velocidade. V é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Função horária do movimento. Espaço é igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. E a equação de Torricelli, que é a que não considera o tempo, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes aceleração vezes variação de espaço. Então, eu vou ter que memorizar, aprender mesmo essas funções horárias, interpretar a questão para eu poder analisar
qual delas é mais interessante para ser utilizada na minha questão. Exemplo: uma partícula desloca-se em movimento retilíneo uniformemente variado de acordo com a seguinte equação horária. Então, olha aí, de cara a gente já sabe de quem é que ele está falando, de qual delas. X é igual a 32 menos 15t mais 4t ao quadrado, em unidades do SI. Então, de cara eu já lembro de qual fórmula aí. X é igual a XO mais VOT mais AT ao quadrado dividido por 2. Então, é só eu olhar quem está onde na fórmula. X é igual a XO, então no lugar de XO tenho 32, mais VOT, então no lugar de mais VO tem menos 15. T eu não tenho, mais AT ao quadrado dividido por 2. Ele não está aí o dividido por 2, então eu vou me lembrar o quê? Que no lugar do A sobre 2 tem um 4, então é muito simples para a gente entender. Aí vamos para as alternativas que ele pede para calcular. Posição inicial, velocidade inicial e aceleração. Então eu não preciso calcular, eu vou só pensar um pouquinho, ó. O que eu disse aí é só eu pensar quem está onde. Então no lugar do XO tenho 32. Então no espaço inicial é 32. No lugar do VO tenho menos 15. Então VO, velocidade inicial, é menos 15 metros por segundo. E no lugar do A tem um 4, só que a minha fórmula é A sobre 2. Então, se tem um 4, eu vou ter que pensar. Qual é o número que dividiu por 2 para dar 4? 8. Então, aqui eu respondi somente com o raciocínio lógico da minha equação horária. Outro exemplo. Uma motocicleta pode manter uma aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial de um motociclista que deseja percorrer uma distância de 500 metros em linha reta, chegando ao final com uma velocidade de 100 metros por segundo, é de... Então, o que é que eu tenho? Aceleração, 10 metros por segundo ao quadrado. Aí, a velocidade inicial, ele me pede. A distância é 500 metros e ele diz que a velocidade final é de 100 metros por segundo. Vou analisar os dados que eu tenho para verificar a equação que eu vou usar. Ele não me deu tempo, então eu vou pegar o quê? Torricelli. V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔX. Então, V é 100 metros por segundo, ΔX, que é o espaço, é 500 metros, a aceleração é 10. O que é que eu vou fazer? Somente substituir na fórmula. V, 100 ao quadrado, igual a VO, não conheço, é o que eu quero descobrir, mais 2 vezes A, que é 10, vezes ΔX, que é 500. Então, 100 ao quadrado eu resolvo, 2 vezes 10 vezes 500 eu resolvo, que é a multiplicação. Isolo, né, a incógnita para o primeiro membro, passo quem é número para o segundo membro e encontro que VO é igual a 0. Então, resolvida a questão. Outro exemplo. Um móvel desloca-se com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Olha aí, primeiro dado, 20 metros por segundo VO. Quando inicia um processo de frenagem com desaceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Desacelerou, ele está parando. Determine o tempo necessário para que esse móvel inverta o seu sentido de movimento. E agora? Inverta o seu sentido de movimento, quer dizer o quê? Que ele parou, então minha velocidade aí final foi quanto? Ele parou, minha velocidade final foi 0, tá? Então o que é que eu vou fazer? Velocidade final é 0, é igual a velocidade inicial é 20, mais a aceleração menos 2,5, porque ele disse que ele desacelerou, multiplicado pelo tempo. E aí aquela equaçãozinha simples da matemática, né? Onde eu vou jogar número desconhecido para o primeiro membro, 2,5 estava negativo, passou positivo, é igual a 20. Ele está multiplicando o t, ele passa dividindo. T é igual a 20 dividido por 2,5, então o tempo é de 8 segundos. Professora, por que não é a hora? Porque lá na questão os meus dados estavam em segundos, lá em velocidade. Ele tinha 20 metros por segundo a velocidade inicial, então o meu tempo é em segundos, tá bom? E aqui a gente encerra com essa resolução de questões e esses comentários sobre o M e o V aí, muito legal. Só a gente estudar que vai dar tudo certo.